Bom, nós vamos conversarmos com o senhor Loreno Hagendon, ele que é uma pessoa que tem contribuído em Jaraguá do Sul com suas pesquisas que são fundamentais para desvendar a história da cidade. Recentemente ele lançou um livro que trata do panorama da literatura jaraguense. No que consiste esse trabalho, Loreno? Esse trabalho levanta os autores que produziram em Jaraguá, sobre Jaraguá, sendo ou não jaraguaenses, mas desde que tenham residido aqui e produzido aqui, e às vezes, mesmo não tendo residido aqui, que produziram sobre a cidade. Aí eu faço uma retrospectiva, eu inicio em 1580 e 1540, com o Cabeça de Vaca que descreve a passagem dele aqui pelo Itapucu, ainda não existia Jaraguá, né? E aí vai indo, dá um lapso de 400, 300 anos, e aí nós vamos para o século XIX, né? E aí começa com uma imigração, uma nova história, e começam novas pessoas a escreverem sobre a cidade. Aí tem os historiadores, que já são tradicionais, Emílio Silva, Aurélio Stusser, Alessio Berri, e depois eu entro um pouquinho na área de romance, tem muito pouca coisa, tem Augusto Silvio, tem na área de ficção ainda Castilho Pinto, etc., que não são jaraguaenses, mas passaram por aqui, residiram aqui, publicaram aqui. Faço esse resgate desses antigos e aí entro nos contemporâneos, vamos dizer assim, que não necessariamente são agora, de 2000, etc., mas tem alguns ali da década de 60, 70, 80, nós vamos fazendo um resgate. Hoje, se eu fosse refazer o livro, já teria condições de refazer, porque a gente já tem outras informações que não existiam na época quando a gente fez o livro. A gente estava, na realidade, pressionado por uma série de urgências, e aí a gente finalizou. Tinha consciência que o trabalho não estaria pronto, de que ele só vai estar pronto o dia que eu morrer ou quando o outro assumir e continue fazendo, porque as pessoas estão aí, estão escrevendo, as pessoas novas estão chegando, estão produzindo, e sobretudo, fruto em parte do desenvolvimento do Conselho Municipal de Cultura e com a disponibilização de um fundo municipal de cultura, as produções tiveram aí há uns 3 anos atrás um boom meio grande, mas foi um primeiro momento. Depois daquele primeiro momento, a poeira sentou. Hoje em dia está se publicando de novo pouco, ou relativamente pouco, mas tem se publicado com frequência algumas coisas, né? Enfim, na realidade ele era para ser apenas um dicionário biobibliográfico, mas se nós fôssemos fazer apenas um dicionário biobibliográfico, ele ficaria relativamente pequeno. A gente vai dar uma incorporada colocando pequenos excertos de alguns autores, de todos os autores que tivessem obra pessoal, particular, única, não em grupo, publicada. Os que têm em grupo entram apenas como bibliografia, como referência bibliográfica. Esse foi o critério que a gente usou na época para fazer o trabalho. Certo. Você fazendo este trabalho, tá? Você foi uma pessoa que leu todas essas obras literárias, você teve acesso, você coleciona elas? Eu não gosto de falar a palavra coleção, porque coleção dá a impressão de uma coisa morta, assim como quando a gente fala museu, a gente fala que tem uma noção de que museu é um lugar de coisas mortas que já passaram. Eu não coleciono livros, eu leio livros. E como eu leio, eu compro e guardo. E esse hábito, eu estou com quase 60 anos, esse hábito existe há 42 anos. Então, quer dizer, em 42 anos você comprando e lendo e guardando, provavelmente a sua biblioteca de alguma maneira deve crescer. Não ao nível, por exemplo, de uma biblioteca de um José Mindlin, porque eu não tenho também o dinheiro que ele tinha, mas é óbvio que ela tem. Hoje eu estou aí com livros, efetivamente, alguma coisa em torno de 2.000 livros. Revistas vão a 7.000 revistas que estão catalogadas no momento. E parte dessa biblioteca sempre tive, eu passei 20, quase 30 anos fora de Jaraguá do Sul, mas eu sempre tinha um pé aqui. Então eu tinha bons amigos, Augusto Silvio, Castilho, o Eugênio Vitor Schmeckel, e eles sempre me deixavam ao corrente. Quando saía alguma coisa, saía sobre Jaraguá, ou por um jaraguaense, já separavam no cantinho. Quando eu vim, eles já tá aqui, ó, a tua ração do mês, a tua ração da semana. Às vezes, naquela época a gente brincava, era a ração do ano, porque quando saía
a cada 3, 4 anos era uma grande novidade, quando saía um. E tanto é que tem autores ali, dos antigos, que chegaram a publicar 6, 7 obras e uma vida inteira, quer dizer, não é como hoje, em que há uma profusão muito grande de publicações, e nem vamos entrar no mérito e qualidade, porque também não foi o critério que eu utilizei aqui. No meu trabalho não me preocupei em saber se fulano escrevia melhor, esse mérito qualitativo eu não tenho capacidade de julgar, vamos deixar isso para os críticos de arte, para os críticos de literatura, etc., fazer esse julgamento, essa inferência de valor. Eu me preocupei em colecionar as pessoas, em juntar numa obra as pessoas que efetivamente tiveram algum trabalho publicado em grupo ou individualmente, ponto. E aí, é claro, voltando a falar da biblioteca, a biblioteca foi se formando em função disso, e é óbvio que eu ia lendo à medida que ia... Quando eu fui fazer o trabalho, 90% do que eu cito no livro, ou tinha passado pelas minhas mãos, ou eu sabia onde buscar. A Biblioteca Pública tem uma parte que trata só dos autores jaraguaenses e catarinenses também. Quer dizer, lá também, quando a gente não tem em casa e não tem condição de ter, existem pelo menos 2 ou 3 sebos na cidade que você sempre tem condição de buscar alguma coisa. E existem os sebos virtuais que você busca por internet, você também localiza muita coisa e pode comprar. E eu fiz, inclusive, isso. Eu gastei acho que uns 3 ou 4 mil reais comprando alguma coisa que eu não tinha, né, nos sebos virtuais. E aí, para retirar um excerto de um livro é uma coisa muito complicada. Como é que você faz para tirar um trecho de um livro? Você tem 2 páginas que você pode colocar só, de um livro que tem 496 páginas. É complicado. Aí eu fui meio por afinidade, etc. e tal. Aí houve, como essa obra é voltada também para a área docente e discente, então aí vem a crítica, mas esses textos tem alguns que não se aplicam à juventude, etc. e tal. Eu acho que a gente não tem obrigação nenhuma de ficar censurando o texto por isso ou por aquilo. Eu penso que o ser humano tem que ter discernimento para saber aquilo que ele deve ou não deve ler, que gosta e o que não gosta de ler. Eu acho que até a literatura erótica tem o seu lugar no espaço. Agora, quem quer ler, compra, quem não quer ler, não compra. Entendeu? Da mesma maneira aqui. Agora, dizer que a garotada não pode ler 1 ou 2 textos aqui porque tem uma conotação erótica, é no mínimo, na minha visão, um pouco hipócrita, porque ela não precisa ler aqui, basta ela ligar a televisão na casa dela e ela tem todas as cenas explícitas que aqui estão sugeridas. Então, quer dizer, ela não tem essa preocupação de... E lá não vai ter pai nem mãe que vai impedir, porque não impedem mesmo, com as TVs a cabo que existem por aí, etc. Então, quer dizer, acho que é uma visão um pouco torta da vida imaginar que, por causa de um texto que seja um pouco... Eu estou falando aqui de um advogado que tem um texto um pouco mais duro, mais erótico, né? E aí eles me criticaram por ter liberado num livro que supostamente poderia também atingir. Agora veja bem, eu não vou voltar à época das bruxas em que eu queimo livros em praça pública para impedir que as pessoas leiam. E nem tampouco eu vou impedir que, dentro dos critérios que eu havia formado, que era, tem uma obra publicada? Tem. Eu coloquei um excerto. Tentei pegar o que melhor se encaixasse e coloquei. Paciência. Não quiserem ler, não leiam. Joguem as bruxas. Certo. Você fez um trabalho que, portanto, serve e é útil para a sociedade jaraguense por justamente revelar o conjunto, né, da produção literária. Para você, né, que é testemunho também da história de Jaraguá do Sul, conviveu, você citou uma série de pessoas, né, qual a importância de alguns desses autores para Jaraguá do Sul que você gostaria de destacar? Eu acho que nós temos hoje em dia uma biblioteca pública. A biblioteca pública chama-se Rui Barbosa. Eu começo por aí. Eu acho bem interessante ter uma biblioteca pública com o nome de Rui Barbosa. Se você considerar que o Rui Barbosa é um cara que tem 550 milhões de referências no Brasil inteiro, foi ministro de Estado, era um homem bastante inteligente, uma pessoa de uma visão cultural muito ampla, etc. Mas a gente poderia ser um pouco mais bairrista e, por exemplo, nós demos o nome do arquivo público a Eugênio Vitor Schmeckel, mais do que merecido. Nenhuma crítica quanto a isso. Nós demos o museu ao Emílio da Silva, perfeito, foi um cara que se esmerou na área, né?
Nós temos ainda duas pessoas, pelo menos, às quais deveríamos estar prestando uma homenagem. Aurélio Stulzer, que foi um frade que fez um trabalho muito interessante para Jaraguá do Sul, embora tenha sido apenas um livro aqui em Jaraguá do Sul sobre Jaraguá do Sul, mas ele escreveu mais 8 outras obras que estão disponíveis aqui na informação. Acho que são 3 ou 4 obras além dessa, tá? Bom, mas e nós deveríamos estar lembrando, a Biblioteca Pública, por exemplo, poderia estar no nome de Augusto Silvio Proder, que é um cara que teve uma vida inteira trabalhada em Jaraguá do Sul. Ele passou só um período da vida dele em Florianópolis, depois veio para Jaraguá do Sul, nasceu em Joinville, veio para Jaraguá do Sul. Aqui ele foi diretor do Correio do Povo, aqui ele foi diretor da Rádio Jaraguá, foi radialista, foi jornalista, trabalhou e participou da fundação de vários jornais, a Gazeta de Jaraguá, etc. e tal. E teve uma participação ativa e publicou alguns trabalhos sobre a imigração alemã romanceados na região, às margens de Itapucu, Engenheiro Misael. E tinha, e tem até hoje ainda inédito, mais umas 4 ou 5 obras que estão à guarda da família e que seriam interessantes dar a lume, por exemplo, se não por outra razão. Ele tem inclusive uma história de Jaraguá do Sul muito interessante, que eu tive a oportunidade de ler na época, com ilustrações, com imagens, etc., que poderia estar sendo publicada. E ele poderia estar sendo homenageado. Então eu acho que tem certas coisas que a gente poderia estar resgatando, deveria estar se preocupar em resgatar. E eu acho que a Biblioteca Pública Rui Barbosa poderia ser perfeitamente a Biblioteca Augusto Silvio, que é como ele era chamado, é um nome fácil, é um nome bom de gravar, não tem grande problema, e seria uma homenagem muito justa a alguém que trabalhou a vida inteira aqui. Eu sei que há ainda muitas pessoas vivas do tempo em que ele estava aqui, e sei que ele não era um participante muito miúde das coligações políticas interessantes e vencedoras. Portanto, ele é um dos esquecidos até por essas razões. Mas eu acho que eu não estou aqui para fazer julgamento político ou de outro qualquer nível sobre uma personalidade que teve uma participação efetiva em Jaraguá do Sul e que deveria ser reconhecida. Correto. Nós estamos a próximas comemorações dos 136 anos de Jaraguá do Sul. E como esse livro trata-se do panorama da literatura, qual a sua mensagem que você deixa para essa cidade que cresce dia a dia uma velocidade estrondosa? Jaraguá do Sul cresce 2,8% ao ano. Eu acho que esse é um crescimento ainda bastante interessante, bem menor do que já foi em outros tempos. Mas já chegamos a crescer 4%, 4 pontos percentuais ao ano, na década de 90. Mas eu acho o seguinte, Jaraguá do Sul é uma cidade que está crescendo, está incorporando o que é importante, uma população que chega na cidade, e eu espero que essa população que chega também aprenda a gostar do município e não utilizá-lo apenas como um local onde ganhar dinheiro, né? Então eu torço que essas novas gerações que vão nascendo por aí possam, e com certeza irão participar dos próximos 136 anos, né? Eu não estarei aqui, eu garanto, nem para criticar e nem para julgar, porque daqui a 136 anos eu não estarei aqui, não é? Mas eu acho que os que estiverem nos próximos 136 anos, e serão pelo menos 2 ou 3 gerações, continuem transformando a cidade numa coisa interessante, num lugar bom de se viver. Que eu ainda acho que, apesar de todos os pesares e com todos os malefícios, Jaraguá do Sul ainda é uma boa cidade para se viver. Tá certo, então. Muito obrigado.